Segundo Reis, capítulo de número 7, do verso 1 até o verso 7, vai aparecer aqui na tela também, tá? Diz assim: então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um senhor em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. Se ficarmos aqui também morreremos. Vamos nós, pois, agora e passemos para o arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. E levantaram-se, verso número 5, e levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso se levantaram e fugiram no crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estavam, e fugiram para salvarem a sua vida. Você pode dizer amém até aí? Deixa eu só contextualizar aqui para você o que está acontecendo. O tema da minha palavra, vou sujeitar isso aqui que eu li a um tema: a crise que faz com que eu me mova. É sobre isso que eu quero falar. A crise que faz com que eu me mova. O que está acontecendo aqui nesse texto? Samaria estava sitiada, ou seja, cercada pelo exército da Síria, que era um exército muito poderoso. Uma tática dos exércitos inimigos naquela época eram cercar as cidades, não deixar a cidade, geralmente, naquela época, eram construídas e eles colocavam muros ao redor da cidade para proteger, porque havia muitas guerras, tentativa de invasão e tudo. Então, Samaria era cercada por um muro. O exército da Síria, que era mais poderoso, eles não chegavam e invadiam e destruíam a cidade. Eles usavam uma tática: cercam a cidade, ninguém entra e ninguém sai. Ou seja, não tem suprimento de água, não tem suprimento de comida, e eles iam deixando as pessoas morrendo lá dentro, até que se rendessem. Era isso que estava acontecendo. A coisa aqui estava tão terrível, mas tão terrível, que a Bíblia vai dizer que eles estavam vendendo para as pessoas que estavam com muita fome, para elas comerem, cabeça de jumento, para a pessoa comer. Você já pensou ficar fuçando em cabeça de jumento morto para comer? Esterco de pombo. Sabe o que é isso? Um escritor diz que se usava o esterco do pombo para poder salgar a cabeça do jumento. Já estava acontecendo prática de canibalismo dentro dos muros de Samaria. Então a coisa era muito triste, muito complicada. E é neste cenário e nesse contexto que acontece isso que eu acabei de ler para vocês. Ou seja, a história desses 4 leprosos que foram usados por Deus para romper com esse ciclo de fome e de derrota. Então eu quero começar dizendo para você aqui o seguinte, que muitas vezes Deus permite na nossa vida algumas situações. Deus não faz, porque tem gente que diz assim: por que Deus fez isso? Por que Deus está permitindo essa crise? Por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não faz, mas muitas vezes Deus permite. Deus permite algumas situações na nossa vida, amados, alguns momentos de fome, vamos dizer assim, para que a gente possa se mover e fazer alguma coisa para mudar aquela realidade. Muitas vezes Deus permite uma situação adversa na nossa vida para que a gente possa sair da letargia, possa sair do lugar de conforto e nos movermos em direção a alguma coisa que Ele tem ou algum milagre para nós. Então eu observo no texto que eu li aqui, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte está no versículo de número 1. Se o pessoal da mídia puder me ajudar, volta com o verso 1 aqui para mim, por favor. Foi quando o profeta Eliseu
liberou uma palavra dizendo amanhã, ou seja, nessas horas, eu não sei que horas que era que ele falou aquilo, se era 10 da manhã, 11 da manhã. O que eu sei é que ele disse o seguinte: amanhã, mais ou menos nesse horário, vai acabar a fome. Esse ciclo vai estar encerrado. Amanhã de manhã, esse momento vai estar encerrado. Você gostaria de ouvir uma palavra profética de um profeta dizendo tudo que você está passando hoje, amanhã, 11 horas da manhã, esse momento seu vai estar encerrado? Então, o que é que nós temos aqui primeiro? Diga comigo: a promessa de um milagre. O que é que nós temos aqui? A promessa de um milagre. Eu quero começar essa manhã liberando essa palavra para você. Nós estamos debaixo de uma promessa de milagre. Mas qual é o momento que nós estamos vivendo agora? Ainda não mudou. A coisa ainda está do jeito que está. Só que antes da mudança vem uma palavra. Aprenda isso, meu querido irmão que está aqui. Antes de Deus fazer alguma coisa, primeiro Ele vai falar. Primeiro Ele envia uma palavra. Tem gente que está aqui reclamando do que está vivendo. Mas se você já tem a palavra, você tem a garantia de que vai acontecer. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. A gente precisa aprender a se mover não pelas circunstâncias. Nós precisamos aprender a nos mover pela palavra que está sobre a nossa vida. É como mais ou menos eu dizer assim para você: eu vou te prosperar aqui nessa terra. Você está debaixo de uma palavra. Aí você chega no seu trabalho e o patrão fala: estou te mandando embora. O carro quebra. O salário diminui. Aí você diz assim: mas Deus falou. Queridão, a palavra já está liberada. Agora é só uma questão de tempo para as coisas começarem a mudar na sua vida. Eu não sei para quem que eu estou pregando aqui nessa manhã, mas eu quero começar dizendo aqui: você está debaixo da promessa de um milagre aqui nessa terra, em nome de Jesus. Diga para alguém que está do seu lado: seja um abençoador de vidas. Diga isso aí para alguém e fala: você tem uma palavra sobre a sua vida. Você tem uma palavra de cura, uma palavra de restauração, uma palavra de bênção para a sua casa, uma palavra profética liberada sobre você. Você não veio aqui, né, solto, né, desconectado do mundo espiritual. Não, nós estamos debaixo de uma palavra. Essa igreja aqui, ela está debaixo de uma palavra profética. Nós não somos dirigidos por aquilo que vai aparecer no jornal amanhã de manhã, pela nova lei que vai ser anunciada na terça-feira. Nós não somos dirigidos por isso. Quem dirige a nossa vida não são notícias de jornal, não são sites de fofoca, não são sites de jornais. Não, a nossa vida é dirigida por uma palavra liberada de Deus do altar para a nossa vida. É isso aqui que dirige a nossa vida, querida. Tem que aprender a ser dirigido por isso. E perceba, fome dentro dos muros de Samaria, crise instaurada. Aí vem o profeta e fala: amanhã isso acabou. Amanhã isso acabou. Eu não sei se esse amanhã aqui que eu estou liberando é literal, amanhã. Pode ser amanhã. Mas tem uma manhã chegando para a gente aí. Tem uma manhã chegando para a nossa comunidade aqui nessa terra. Nós vamos viver um tempo de virada aqui, meus amados. Nós vamos viver um tempo de bonança, de prosperidade, de cura, de restauração, de milagres, de crescimento sobrenatural. Nós precisamos acreditar nisso. Então, primeiro, o texto está dizendo, tem uma promessa de milagre. Segundo, está no verso de número 2. É só o pessoal da mídia me ajudar. Verso 2, por favor, Sofia. Porém, um senhor em cuja mão, ou um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia se fazer isso? E ele disse: eis que você vai ver com os teus olhos, mas você também não vai comer só porque você duvidou. O capitão que estava, que auxiliava o rei, quando ouviu o profeta falando: amanhã essa situação vai mudar. Irmão, porque tem coisa que é tão crítica, que se alguém disser que vai mudar, vai aparecer alguém para dizer: não acredito que isso vai mudar. Então, a segunda parte do texto é sempre quando nós estamos debaixo de uma promessa, da promessa de uma mudança, de um milagre, vai aparecer aqueles que duvidam que Deus possa fazer acontecer aquilo que nós estamos esperando. Você está preparado para lidar com os contrários? Todas as vezes que você
estiver debaixo de uma palavra, vai aparecer gente que não acredita que Deus vai fazer na tua vida. E o que você vai fazer com isso? Você vai desistir, você vai desanimar, você vai embora, você vai abrir mão de tudo. Lembre-se, no verso 1, você está debaixo de uma palavra. No verso 2, aparece alguém que está duvidando da palavra. Eu vim aqui liberar uma palavra para você aqui hoje. Eu não estou nesse verso 2 duvidando não, tá? Eu estou aqui para dizer, eu acredito no que Deus vai fazer na sua vida. Muito cuidado, amados, com esse tipo de gente. Que tipo de gente? Aqueles que não acreditam que Deus pode mudar a sua sorte. Aqueles que não acreditam que Deus pode fazer você prosperar. Pastor, como é que eu identifico essas pessoas? Você identifica pelas palavras que saem da boca delas. Quando o profeta disse, amanhã, essas horas, essa situação vai mudar. A boca vai sempre liberar o que está no coração. Do profeta saiu a palavra de bênção. Do capitão que auxiliava o rei saiu a palavra de dúvida. Quem é que você vai ouvir no meio dessa situação? Pastor, como é que eu identifico esse espírito que estava nesse capitão aqui? É fácil. É só você dizer lá no seu trabalho, rapaz, eu ainda vou me legalizar aqui nessa terra. Aí alguém vai dizer para você assim, mas não tem lei para isso. Esse é o espírito do capitão. É só você falar assim, eu vou casar. Aí a pessoa vai dizer para você lá do seu trabalho, o seu companheiro vai dizer assim, casa não, que não presta ficar casado. Ah, Deus vai, rapaz, comprei um carro. Que carro que é? Carro tal. Rapaz, já tive um carro desse, só dá problema. Sabe aquela pessoa que tem sempre um não e uma crítica para falar para você quando você está debaixo de uma palavra? Fala lá no seu trabalho, rapaz, eu vou aprender a falar essa língua. Eu vou aprender a falar inglês. Eu já matriculei aqui num curso que eu vou aprender a falar. Para quê, rapaz? Você não vai voltar lá para Teoflotone? Você não vai voltar para Ipatinga? Você não vai voltar para Nova Iguaçu? Você é de Coronel Fabriciano, rapaz. Para que você vai aprender a falar inglês? O espírito do capitão. O espírito do capitão está sempre colocando um não, onde Deus está querendo empurrar um sim. Rapaz, eu vou abrir uma empresa aqui na minha área, isso aqui vai dar certo, eu tenho know-how, eu aprendi. Olha, meu sonho aqui é abrir uma empresa nessa área. Cuidado, hein? Já vi muita gente quebrando a cara, abrindo empresa nesse ramo aí. Espírito do capitão. A quem você vai dar ouvidos? A quem você vai dar ouvidos? Ao profeta do verso 1 ou ao capitão do verso 2? Querido, nós vamos ter que lutar contra isso todos os dias. Esse espírito do capitão está solto por aí até hoje. Sempre colocando nãos, impossibilidades. Bota o verso 2 de novo para mim, por favor, Sofia. Me ajuda aí, o pessoal da mídia vai trabalhar muito hoje. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Ele não só disse que não pode acontecer. Olha o que ele diz. Mesmo se Deus fizesse janelas no céu, tem como isso acontecer? Sabe o que ele está dizendo? Nem Deus abrindo janela no céu dá para resolver esse problema de tão grande que é. Sabe, querido? O espírito do capitão está sempre dizendo que Deus não pode fazer, que é impossível. Eu não sirvo a um Deus que não pode. Eu sirvo ao Deus que pode todas as coisas. Eu sirvo ao Deus de Isaías 43:13, que diz: antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou tem alguém aqui nessa manhã que serve a esse Deus poderoso também? Eu sirvo a um Deus de poder. Me ajuda aí abençoando alguém que está perto de você. Bate no ombro e fala: Ele pode. Fala: Ele pode. Eu quero repreender esse espírito do capitão aí, em nome de Jesus, que diz que não pode, que diz que não dá, que diz que nem se Deus não tem condição, não tem lei, nem se o presidente assinar, não tem o que fazer, nem se o patrão fizer, não tem jeito. Eu quero dizer para você, amanhã a essas horas as coisas vão começar a mudar. Eu creio no Deus. Espera que eu estou me empolgando antes da hora. Eu não estou pregando sobre isso. Minha mensagem é outra. É isso aqui que eu quero falar para você. A crise que faz com que eu me mova. Sabe por quê? No verso 1 tem uma palavra. No verso 2 tem uma dúvida.
E logo em seguida entra a solução. Onde é que está a solução para que se cumpra o verso 2, se cumpra o verso 1, a despeito do verso 2, onde é que está a solução? Quando 4 leprosos, a partir do verso de número 3. Verso 3, por favor, Sofia, põe aqui na tela. 4 leprosos estavam na porta. Por que eles estavam na entrada da porta? Eles não estavam do lado de dentro da cidade, eles estavam do lado de fora na porta. Eles não podiam entrar na cidade porque eram leprosos. A lepra, ela é contagiante, ou seja, passa para as outras pessoas. Então o leproso ele tinha que ficar distante, do lado de fora da cidade. Então quando fecharam os muros, eles ficaram do lado de fora. 4 homens leprosos estavam na porta. E eles começaram a falar uns com os outros. Para que nós vamos ficar aqui até nós morrermos de fome? Por que é que nós vamos ficar aqui até morrer de fome? Sabe, querido, às vezes Deus permite situações na nossa vida para a gente ter esse tipo de conversa. Qual tipo de conversa? Espera aí um pouquinho, nós vamos ficar desse jeito para sempre? Vamos viver nessa situação para sempre? Alguém tem que puxar esse papo lá dentro de casa. Até quando nós vamos viver com esse casamento desse jeito? Até quando nós vamos viver nessa crise financeira? Até quando nós vamos ficar com essa crise com esses meninos? Até quando nós vamos passar por esses problemas emocionais? Até quando? Alguém tem que levantar essa bola. Às vezes, querido, Deus permite algumas crises na nossa vida para nós termos uma conversa sincera que pode mudar o nosso destino. Não tem ninguém comigo aqui hoje de manhã, não? Me ajuda aí. Tem coisas que Deus permite na nossa vida para nos empurrar para uma mudança. Sabe qual foi a conclusão que os 4 leprosos falaram? Se a gente ficar parado no lugar que a gente está, nada vai mudar na nossa vida. Então existem crises na nossa vida que podem nos levar a um movimento que vai mudar a nossa história. Isso é uma história, uma ilustração do que eu vou dizer aqui, que eu li no livro, achei interessante. O camarada era dono de uma terra, e ele tinha uma vaquinha na terra dele só. Uma vaquinha só, pastor Val. E ele se alimentava do que aquela vaquinha produzia. Mas o cara tinha uma terra muito boa. A terra estava largada. Estava largada a terra, capim, baquiária, como é que é o nome do negócio? Colonhão, né? E tal. A terra estava largada, mas o cara se sustentava daquela vaquinha. Aí, um dia, um homem sábio com o seu discípulo passou por lá, viu aquela terra acabada, parou, conversou um pouquinho com o cara na porta. E aí, tudo bem, tudo bem? Essa terra é sua? É, essa terra é minha. E você vive de quê aqui? Que eu não vejo plantação de nada. Não tem tomate, não tem quiabo, não tem jiló. Eu não vejo nada aqui, não tem mais animal, não tem nada. Não, tá vendo aquela vaquinha ali? Aquela vaquinha, eu me alimento, o que aquela vaquinha produz é o que eu tenho. Só uma vaquinha. Rapaz, mas uma terra tão grande. Não, essa vaquinha. Aí ele falou, tudo bem. Aí esse homem sábio saiu e o seu discípulo foi junto. Quando ele se distanciou, ele foi até onde estava a vaquinha. E tinha um precipício, um morro. Ele foi e levou a vaquinha até o precipício, o sábio, e empurrou a vaquinha precipício abaixo. Matou a vaca do cara. Empurrou a vaca. Eu estou vendo alguns irmãos tristes aqui, que estão lembrando daquela vaquinha que vocês têm lá no Brasil agora. Pois bem, empurrou a vaquinha. Saindo, o discípulo do sábio perguntou, meu senhor, o que aconteceu? Você matou a única fonte de sustento daquele homem? O que aconteceu? Ele disse, aguarde e você verá. Passaram-se os meses. Passou-se 1 ano. Volta o sábio pelo mesmo caminho. Ele falou, só vou dar uma passadinha ali naquela terra. Quando eles chegaram lá, irmãos, tomate, quiabo, jiló, macaxeira e animais. Aí já não era uma... Aí o discípulo daquele sábio falou assim, uau, que terra bonita. Não, essa aqui não é aquela... Ao sábio, é a mesma terra. Vamos passar ali para a gente conversar. Aí o discípulo disse assim, bom, deve ser um novo dono. Aí passaram. Quando passaram, para surpresa, encontraram o mesmo homem que era dono da terra. Aí o sábio chegou para o homem e falou assim, oi, tudo bem? Oh, tudo bem, você foi o sábio que passou. É, isso mesmo. Fala, eu estou vendo aí que a sua terra agora está produzindo. Você tem animais, você tem a vegetação está aqui, né? Legumes, horta, está tudo. O que aconteceu? Ele falou assim, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Há mais ou menos 1 ano atrás, eu tinha uma vaquinha só da qual me sustentava. Eu não sei o que aconteceu.
Mas eu acordei um dia de manhã e a minha vaquinha tinha rolado morro abaixo. E a vaquinha morreu. Aí eu tive que trabalhar. Aí eu fui plantar. Aí eu plantei, a terra produziu. E quando a terra produziu, apareceu gente querendo comprar. Aí eu vendo hoje tomate, eu vendo quiabo, eu vendo macaxeira, eu vendo mandioca. Aí eu comprei mais uma vaca para substituir aquela, mas não dava, eu tive que comprar mais uma, mais duas. Depois comprei um touro. Montei aqui uma granja agora, eu tenho galinha. Agora eu tenho até ovo, eu estou exportando agora. Olha, se aquela vaquinha não tivesse morrido, eu estaria agarrado com ela até hoje aqui. Moral da história, irmãos, tem algumas vaquinhas na nossa vida que a gente precisa empurrar. Sabe, nosso problema não é falta de promessa. A promessa está no verso 1. Eu vou pregar aqui até alguém entender. Nossa falta não é falta de promessa. Nosso problema, sabe qual que é? Não é falta de promessa. Nosso problema chama-se paralisia. A gente está parado esperando as coisas acontecerem. Só que existem crises que elas estão instauradas esperando um movimento. Eu não estou pregando para ninguém aqui não, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ô, Paulo, cadê o Paulo? Sobe aqui na bateria, hoje eu vou pregar com a bateria. Sobe aqui, Paulo, acompanha aqui. Se você não está sentindo nada, eu estou sentindo muito aqui em cima desse altar. Tem uma presença de Deus que eu estou dizendo para alguém aqui, no nome de Jesus. Eu estou dizendo para alguém aqui, no nome de Jesus. Sabe por quê? Está do jeito que está? Deus está esperando. Tem gente que está dizendo assim: pastor, mas eu estou orando. E Deus está dizendo: já sei que você está orando, já ouvi a sua oração, já liberei uma palavra. E agora? Agora está faltando é o movimento. Está faltando é o movimento. Está faltando é o movimento. Ou tem alguém que pode fazer um barulho de vitória aqui dentro dessa casa? Sabe qual é o nosso problema? Nós estamos orando assim: Senhor, abre a porta que eu vou. E Deus está dizendo: vai que eu abro a porta. Deus está dizendo para você aqui hoje: não falta promessa. Tem gente que duvida da tua promessa. O espírito do capitão está por aí. E tem gente que está paralisado por causa disso. Eu vim aqui dizer para a Advec Boston: nós não vamos ficar paralisados. Vai ter uma mudança. Vai ter uma mudança. Me ajuda aí, Paulo, me ajuda. Me ajuda, faz um barulho aqui dentro, aqui nesse lugar, em nome de Jesus, nessa manhã. Alguém precisa conversar sobre isso. Olha o que eles disseram: se a gente ficar aqui, a gente morre. É melhor a gente correr o risco. Vamos atrás de comida, senão nós vamos morrer de fome aqui. Agora, olha aqui. Existem conversas que elas precisam existir. O que é que nós estamos fazendo aqui nessa manhã? Nós estamos conversando sobre isso. Sabe por quê? Porque nesse momento que nós estamos vivendo aqui nessa terra, o espírito do capitão está solto. Alô, tem alguém comigo aqui hoje de manhã ou não? Me ajuda aí, responde, querido, responde. Igreja boa, igreja que responde. Eu gosto quando os pregadores vêm aqui e depois ele fala assim para mim, depois do culto: rapaz, igreja boa, a gente prega e o povo vem junto da mensagem. Você não veio aqui hoje para assistir, você veio aqui hoje para participar de um culto. Isso. Se você concordar, você diga amém. Quando você não concordar, você fala: não acredito nisso não. Mas você tem que participar do culto. Você já viu como é que é jogo de futebol? Eu sei que você assiste. Eu sei que tem gente que hoje já está olhando o relógio aí, porque deve ter alguma coisa no Brasileirão por aí, apesar de que o seu time não está arrumando nada. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você já viu os caras lá no estádio como é que fica? 22 homens correndo atrás de uma bola para ver o que vai dar por causa de 3 pontos. E você torcendo lá de cá, não ganha nada. Os caras perdem o jogo e ainda ganha salário, e você só gasta dinheiro. Agora você já viu como é que eles torcem? Falta pouco entrar dentro da televisão e participar do jogo. Chuta essa bola para o cara está tocando a bola, você contorcendo todo. Aí vem na igreja, você cruza os braços e fica olhando para mim com essa cara. Não, Deus te trouxe aqui para você participar disso aqui. Eu vim aqui dizer para alguém que no seu movimento vai acontecer um milagre, vai acontecer uma mudança na sua. Eu estou conversando com você. Deixa eu voltar. Nesse momento nós estamos vivendo aqui, o espírito do capitão está solto. Que é que duvida que pode acontecer uma mudança. Que é que duvida que pode... É assim que eu gosto, verdade, isso. Vai acompanhando, acompanha. Vem comigo aqui. O espírito do capitão está solto. Está dizendo: nem se Deus fizer não sei o que, isso pode acontecer, essa lei pode mudar. Nada vai acontecer, nada vai mudar, inclusive vai piorar. Queridão, nós não estamos debaixo da palavra do capitão. Nós não estamos debaixo da palavra do capitão, nós estamos debaixo da palavra do profeta de Deus.
Nós estamos debaixo da palavra do profeta de Deus. Você está entendendo? Agora é o seguinte, Deus libera a palavra. Agora o movimento tem que partir de mim. Os 4 leprosos, eles conversaram entre si e disseram: se a gente ficar parado, diga para alguém que está perto de você, me ajuda aí, só um pouquinho, fala: se nós ficarmos parados, nada vai mudar. Agora, se nós nos movimentarmos, o milagre vai acontecer. Primeira parte, a promessa. Segunda parte, a dúvida, o espírito do capitão. A terceira parte, a ação humana dentro de um milagre. Deixa eu dizer para você que todo milagre na Bíblia tem ação humana. Ele vem de Deus, mas o homem participa. Às vezes Deus permite certas fomes na nossa vida para nos empurrar para um lugar melhor, querido. O problema é que tem gente que está vendo a coisa, está vendo a fome matar e não toma uma atitude. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer para nós mudarmos essa nossa realidade? É no seu casamento? É com os filhos? É a sua vida financeira? É uma questão sua lá no Brasil? Ficar de braço cruzado não vai resolver. Olha os exemplos da Bíblia de movimentos que geraram milagres. Eu cito alguns aqui que você vai se identificar rapidamente, porque todo mundo conhece a história. Quem aqui já ouviu a história, a parábola que Jesus contou do filho pródigo? Quem aqui já ouviu falar? O filho pródigo, aquele que saiu de casa e depois voltou. Lembra dele? Lucas capítulo de número 15. A Bíblia diz que ele sai de casa, pega a parte da herança dele e vai embora. Gasta tudo, perde tudo, e aí a Bíblia diz que ele vai comer comida dos porcos. Nada na vida desse moço mudou, até o dia em que ele disse assim: peraí, olha a conversa. Olha a conversa que ele teve consigo mesmo. Peraí, na casa dos meus pais, qualquer funcionário na casa do meu pai come melhor do que eu estou comendo, e eu sou filho. Aí ele diz assim: levantar-me-ei. Olha o movimento. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Foi o pai que foi atrás dele? Não. Quem é que se moveu? Ele. Tem coisas que o pai está esperando um movimento nosso. Tem coisas que o pai está esperando um movimento nosso. Aí a Bíblia diz que quando ele voltou, o pai estava na porta esperando ele de braços abertos. E quando ele chegou, o pai abraçou, levou para dentro de casa, mandou matar um animal e falou: vamos fazer um churrasco. Pegou o anel e colocou no dedo dele, colocou sandálias nos seus pés, deu uma roupa nova para ele. Você está entendendo tudo que está te esperando depois do seu movimento? Tem coisas que estão dentro da casa do Pai aguardando o nosso movimento, querido. Eu vou dizer para você que é uma coisa que tem coisa boa te aguardando, é só você se mover do lugar que você está. Segundo, a mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo. A Bíblia diz: indo de mal a pior. A Bíblia diz assim: e ouvindo falar de Jesus, foi se encontrar com Jesus. Não foi Jesus que foi na casa dela. Não foram os discípulos que disseram: vamos levar Jesus na sua casa. A Bíblia diz que ela se levantou e foi ter com Jesus, debilitada, fraca, anêmica, perdendo sangue, 12 anos. A Bíblia diz que ela foi por entre a multidão, correndo o risco de ser apedrejada, porque tem milagres que a gente vai ter que correr um risco para poder viver. Não pode ser, nós não podemos parar ou ficar paralisados por causa do medo. Gente que não está vindo na igreja com medo. Ah, pastor, eu estou com medo. Tem gente que não sai de casa, estou com medo. Nós não podemos ser paralisados pelo medo. Ah, pastor, mas está todo mundo com medo. Você não é todo mundo. Nós temos um destino, nós temos uma palavra. E a Bíblia diz que a mulher foi por entre a multidão, tocou nas orlas das vestes de Jesus. Saiu virtude de Jesus e ela foi curada daquele mal. 12 anos de sofrimento foram cessados por causa de um movimento. Olha o terceiro exemplo que eu dou para você, que você conhece: o cego Bartimeu. A vida toda à beira do caminho. Quando Jesus passou, ele começou a clamar. E a Bíblia diz que quanto mais ele clamava, mais as pessoas mandavam ele calar a boca. Cala a boca, cego, Jesus não vai fazer nada por você. A Bíblia diz: quanto mais mandavam ele parar de clamar, mais alto ele clamava. Movimento, querido. Todos nós que estamos aqui vivemos algum tipo de situação ou alguma fome em alguma área da nossa vida. Que esse momento de fome ele pode ser cessado, pode ser paralisado, ele pode acabar a partir de um movimento que nós fazemos.
E eu encerro minha palavra dizendo algumas coisas aqui. Quando eu venço essa paralisia, quando eu me movo, algumas coisas acontecem. A primeira delas, primeira coisa que acontece, quando eu me movo, eu me alinho com o que o céu tem para a minha vida. Escute o que eu vou dizer aqui para você. Aqueles homens, paralíticos não, os leprosos, eles sabiam que o profeta tinha falado isso para o rei lá dentro da cidade? Não sabiam. Eles decidiram se mover sem ter ouvido. E nós estamos aqui e já ouvimos. Então nós não temos desculpa. Eles alinharam a sua vida, o movimento deles alinhou-se com aquilo que o céu já tinha liberado. Você está entendendo o que eu estou falando? Que às vezes é o nosso movimento que vai nos alinhar com aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu quero dizer para você que Deus tem coisas sobrenaturais para realizar na sua vida. Que Deus tem coisas sobrenaturais, mas que está esperando um movimento seu. Tem gente que está esperando. Ah, não, quando Deus falar comigo, Deus já falou, Deus já liberou. Você está debaixo de uma palavra de prosperidade, de bênção. Está na hora agora do movimento. O que você vai fazer para melhorar esse casamento? Posso te dar umas dicas. Leva sua esposa para jantar fora. Movimento. O que você vai fazer para melhorar a sua vida financeira? Guarda um pouquinho desses cartões de crédito e fala que você vai parar de gastar no crédito. Movimento. O que você vai fazer para melhorar a sua vida com seus filhos? Pare de trabalhar um pouquinho e vai gastar tempo com eles, que eles estão crescendo. Qual o movimento que você vai ter que fazer para melhorar a sua vida espiritual? Vai ficar vindo na igreja de vez em quando? Não. Vou aumentar minhas idas no culto, vou orar mais, vou participar dos 3 dias. O que você vai fazer, querido, para melhorar? Nós estamos esperando as coisas acontecerem, mas nós não estamos alinhando. Quando eu me movimento, eu estou alinhando a minha vida com alguma coisa que Deus tem preparado. Deus está dizendo aqui, a porta já está aberta, está faltando é quem tem coragem para entrar. Deus já tem algo preparado para cada um de nós. Então quando eu me movo, eu alinho a minha vida com aquilo que o céu já tem preparado. Levante essa mão abençoada aí que eu quero liberar uma palavra profética. O céu já tem coisas preparadas para a tua vida. Oh não, alguém tem que fazer um barulho de vitória. Me ajuda aí, por favor. O céu tem algo preparado para você. O céu tem algo preparado para essa igreja. O céu tem algo preparado para essa igreja, para esse tempo que nós estamos vivendo. Nessa viagem que eu fiz para o Brasil agora com a minha esposa, eu andei conversando muito com ela sobre isso, de alguns projetos que a gente tem aqui para a América. E sabe, todas as vezes que eu falava de um projeto com ela, conversando, vamos fazer, vamos empreender, vamos acreditar. Vi uma vozinha aqui assim, ó, o espírito do capitão. Vi uma palavra dizendo assim: agora não é hora de fazer nada. Sabe por quê? Porque agora está tendo perseguição, agora as coisas estão difíceis. Aí vinha o profeta no verso 1 dizendo: amanhã eu vou fazer. Eu não dependo de condição favorável para operar. Aí o Espírito Santo me lembrou, pastor Júnior, de uma coisa. Em 2019, eu saí do Recreio dos Bandeirantes, eu era pastor da nossa igreja no Recreio, no Rio de Janeiro, e fui para São Paulo, com a minha família. Em São Paulo, nós chegamos, e nós ficamos 4 anos em São Paulo antes de vir para cá. Agora, ficamos 4 anos em São Paulo. Dos 4 anos que nós ficamos, isso, Deus falando comigo, me lembrando disso, e eu pensando, não, isso aqui eu não vou fazer agora não, eu tenho que esperar. E Deus dizendo: esperar o quê? Esperar o quê? O que você está esperando? Aí o Espírito Santo me lembrando, 4 anos nós ficamos em São Paulo. 4 anos. Dos 4 anos que nós ficamos em São Paulo, 2 foram de pandemia. A pandemia que começou no ano de 2020. 6 meses depois que nós chegamos em São Paulo, as igrejas fecharam. Não teve nenhum estado, nenhuma cidade, nós estávamos em São Paulo capital, não teve nenhuma cidade no Brasil, e olha, pode até concorrer com o mundo, que fechou tanto como São Paulo. Porque era o Dória, o governador. Então eram os estabelecimentos fechados e as igrejas fechadas. 2 anos de pandemia, dos 4 que nós ficamos lá, nós participamos da abertura de 10 ADVECs lá em São Paulo. Das 10 desses 4 anos, 8 foram abertas na pandemia. A gente abria igreja com espaçamento,
Crente de máscara, senta um, pula outro, com fiscalização, e a gente fazendo obra, e obra social, e evangelizando, e abre, não abre, fecha, não sei o quê. Aparecia um lugar, igrejas. Nós temos uma igreja lá em São Paulo que foi fechada, que o pastor não aguentou durante a pandemia, porque o povo se dispersou tanto, que ele falou, vou fechar a igreja, e o pastor não tinha o que fazer, a não ser alugar o espaço. Aí nós conversei com o pastor, e falei, não vamos perder isso não. O diabo não vai ter essa alegria de ver a igreja fechada, não. Alugamos a propriedade. Hoje é uma linda igreja lá, uma Adevec, para a glória de Deus, em Sacomã. Sabe o que? Aí o Espírito Santo falando comigo, eu não estou preso a nenhuma crise. Eu não vou deixar de fazer por nenhuma crise. E é isso que eu quero que o povo da Adevec Boston entenda aqui nessa manhã. Deus não está preso a nenhuma crise, a nenhuma lei, a nenhuma perseguição que aconteça. Ele é um Deus de milagres, o Deus do livramento, o Deus que protege, o Deus que opera, o Deus que faz milagres. E Ele vai operar na sua vida, vai operar na nossa igreja. Primeira coisa que acontece quando eu me movo, eu me alinho com o que o céu tem. Eu quero dizer para você que está aqui, tem um monte de coisa boa te esperando se você se mover. Tem alguém comigo aqui? Tem um monte de coisa boa. Se move, não fica preso não, a voz do capitão não. Segunda coisa, já estou encerrando, nós vamos orar. Segunda coisa que acontece quando eu me movo, eu supero minhas limitações. Digam comigo, esses 4 homens, de novo, melhora, esses 4 homens eram leprosos. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Tem alguém aqui que é leproso? Tem alguém aqui que está com dificuldade de andar? Tem alguém aqui que não está respirando? Esses 4 homens eram leprosos, escória da sociedade. Eles superaram as suas próprias limitações quando eles conversaram entre si e disseram, negativos, não vamos ficar parados aqui não. Alguém podia dizer, vocês são os leprosos, não pode. Vocês não têm condição, não pode. Quando nós nos movemos, superamos as nossas próprias limitações. Eu amo essa história. Sabe por quê? Esses homens, na conversa dele, eles não disseram, quando a gente ficar bem, a gente vai. Não vamos agora não, que as coisas estão difíceis. Não vamos agora não, que nós não temos força. Sabe por que eu amo a história desses 4 leprosos? Porque eles superaram as suas próprias debilidades, as suas próprias fraquezas e obstáculos e romperam. Eu amo história de gente que é subestimada. Gente que pessoas olham e falam assim, isso não vai dar nada. A pessoa, não vou não, você vai ver. Vou dar a volta por cima e vou viver o que Deus tem para a minha vida. Eu amo pessoas que superam limitações. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Não deixa ninguém te diminuir aqui nessa terra. Não deixa ninguém dizer para você que você não pode. Não deixa ninguém dizer para você que você não vai conquistar. Não deixa ninguém dizer para você, seu filho nunca vai entrar numa faculdade aqui. Não deixa ninguém dizer para você que você não vai vencer aqui nessa terra. Deus não te colocou aqui como cauda, Deus te colocou aqui como cabeça. Deus não te colocou aqui para você ser pisado por ninguém. Deus te colocou aqui para você conquistar, para você vencer, para você romper, para os seus filhos irem para a faculdade, para você ter o seu próprio negócio. Eu quero dizer para alguém aqui, você vai se superar. Me ajuda aí, balança alguém que está do seu lado e fala assim, você é imparável. Diga aí para alguém. Você é imparável. Você é imparável. Mas você é leproso, mas eu vou assim mesmo. Mas você não pode, mas eu vou assim mesmo. Mas você não sabe, mas eu vou aprender. Você fala inglês? Por enquanto não. Volta a falar comigo daqui semana que vem que você vai ver. How you doing? Ainda vai falar com sotaque. What's up? How you doing? Hein, Pedro? Volta daqui um mês, você vai ver. Para de ficar falando, não posso, não falo, não tenho como, eu já tentei, é difícil. Você vai ver as portas que Deus vai abrir. Eu tenho um amigo, amicíssimo meu, amizade de 30 anos. Ele era casado, não tinha documento nessa terra, e a esposa dele falou, eu vou estudar e eu vou ser dentista aqui. E não tinha documento. Eu vou só te contar o resto da história, porque a história é muito longa. Ela conseguiu entrar, fez faculdade. Hoje ela não trabalha para ninguém. Ela é dona de um prédio de odontologia. E tem dentistas trabalhando para ela. É chefe de dentistas hoje. E já conseguiu o documento. Mas quando ela começou,
Não, quando eu tiver, aí eu começo então, porque meu sonho só vai... Deus está dizendo. Tem gente dizendo, Deus abre a porta. Deus está dizendo, vai que eu vou abrir. Pode ir, vai que eu vou abrir. Eu quero o seu movimento. A crise que faz com que a gente se mova. Meu irmão, começa a se mover, que você vai ver coisas. Supera as suas limitações. Supera. Em terceiro e último lugar, quando eu me movo, sabe o que acontece? Eu vejo o sobrenatural acontecendo. Os 4 disseram, nós vamos. Vamos ou não vamos? Vamos! Tão bom você andar com gente assim ou não? Gente, você fala, vamos! Ele fala o quê? Não, bom, esse negócio vai dar certo, não. Bom você andar com gente assim. É leproso igual você. É leproso igual eu, mas diz, bora pastor, vamos embora pastor. Vamos fazer esse negócio acontecer, vai dar certo. Aí os 4 leprosos falam, vamos! Partiram em direção ao exército da Síria, ao acampamento do exército dos sírios, dizendo assim, vamos invadir o exército dos sírios. 4 leprosos. Quem olhar pode dizer assim, não vão chegar nem na porta da tenda, os sírios vão arrebentar com eles. Foram os 4. Quando os 4 foram caminhando, que eles chegaram lá onde os sírios estavam acampados, não tinha ninguém no acampamento. E as tendas tudo cheio de comida, tudo cheio de riqueza. Eles chegaram, não tem ninguém aqui não, foi todo mundo embora. Aí sabe o que aconteceu? Eu li o texto aqui para você. Bota o verso 6 aqui para mim, por favor, Sofia. Olha o que aconteceu quando eles se moveram. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército. Que grande exército? Não era grande exército coisa nenhuma, eram 4 leprosos. Só que o Senhor pegou os passos deles e amplificou e fez com que se fosse um exército. Os sírios ouvindo isso, de maneira que disseram uns aos outros, eis que o rei de Israel alugou contra nós reis dos heteus, reis dos egípcios, para virem contra nós. Vamos meter o pé daqui. E sabe o que eles fizeram? Foram embora e deixaram tudo para trás. Quando eles chegaram não tinha ninguém lá, só a bênção esperando. Movimento, meu irmão. Quando a gente se move, Deus vai trabalhando. Nós estamos aqui nos movimentos. Era 4 leprosos andando. Sabe o que aconteceu? Deus amplificou os passos deles. E os passos deles foram movidos como de um grande exército. De um grande exército. Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Deus vai amplificar. Deus vai amplificar a sua atitude. Quando você se mover, quando eu me mover, quando nós, a Devec Boston, nos movemos, Deus vai amplificar o volume dos nossos passos. Ah, meu irmão, quem olhar de longe vai falar, é muito grande. A gente sabe que é pequeno, nós somos pequenos, nós somos leprosos, mas o Deus que nós servimos é o Deus que amplifica a nossa atitude, que faz coisas grandes. Eu estou pregando para alguém aqui em nome de Jesus. Escute o que eu estou dizendo aqui. Se você se mover, alguém tem que receber essa palavra aqui hoje de manhã. Se você se mover, você vai ver o sobrenatural acontecer. Vai vir favor de Deus sobre a sua vida. Tem gente que vai confiar em você. Aquele patrão vai te passar a empresa. Tem gente que vai facilitar uma coisa para você, falando, eu quero fazer isso aqui por essa pessoa. Deus vai manifestar favor na sua vida aqui nessa terra. Eu quero dizer para você, tem sobrenatural de Deus nos aguardando, a Devec Boston. Tem alguém aqui por 10 segundos? Pode levantar as mãos e fazer um barulho de vitória aqui dentro. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Se a gente ficar aqui, nós vamos morrer de fome. Então é o seguinte, nós somos leprosos. Ali está o exército da Síria. Nós vamos lá. Vamos lá. Mas e se der ruim? Der ruim, deu ruim. Mas nós vamos assim mesmo. Aí os 4, pé direito na frente, direito. Chegamos. O que a gente achou que era impossível está prontinho aqui esperando a gente. As tendas cheias de alimento, de ouro, de recursos. Olha o que Deus tinha preparado. E se nós tivéssemos ficado lá? Nós íamos morrer de qualquer jeito.
foi bom a gente ter se movimentado. Tem coisa esperando vocês no final desse movimento. Tem coisa esperando vocês. Ou tem alguém que pode fazer um barulho de vitória aí? Fica de pé no seu lugar, fazendo barulho de vitória aqui nesse lugar. Tem mais alguém que está debaixo de uma palavra, debaixo de uma promessa, aqui nessa manhã, que vai rejeitar a voz do capitão e ouvir a voz do profeta aqui nessa manhã? Tem